Sextou e hoje é dia de Sendo Eu Drica Conexões que Inspiram, dia de estar conectadas com vocês. E se hoje nós estamos aqui prestes a conhecer a história dessas duas mulheres aqui maravilhosas, é porque eu tenho vários empresários que já abraçaram a causa comigo, né? Que são os meus apoiadores. Preciso agradecer a eles. Vamos lá então. Agradeço aí ao Centro Cultural Atani, ao Duchinha Lavacar, ao Restaurante Brasão, ao Centro Oncológico do Oeste do Paraná e também ao Escritório de Contabilidade Saga. Esses são os empresários que estão contribuindo para que este momento aconteça. Um momento de compartilhar experiências e de trazer lindas histórias para você que está nos assistindo, né? Então vamos lá, quem são essas duas mulheres maravilhosas que eu vou entrevistar hoje? Eu sou a Zeli, Zeli. Sou psicóloga, especialista em neuropsicologia e filha da Zelinda. Ah, tá, gente. Então a Zeli é filha da Zelinda, gente. Eu fiquei encantada com esses nomes hoje. E quem é a Zelinda? Zelinda sou eu, Ah, a mãe da Zelinda. aham. E estou aqui hoje para passar um pouquinho para vocês da grande trajetória da vida dela. Isso. Que lindo, né, gente? Então, essa história maravilhosa hoje, muito aprendizado, tá? Entre mãe e filhas, né? Uma mãe que cuidou da sua filha depois de adulta, né? Cuidou quando pequenininha, e aí depois teve que cuidar novamente, né? Bom, uma experiência, uma oportunidade que precisa ser contada, né? Isso? É isso. Tá bom. Nós passamos aí, tanto eu quanto a Zeli, a gente passou por um momento de transformação nas nossas vidas, eu falo aqui, né? Momentos de batalhas, mas que toda essa batalha nos transformou na mulher que nós somos hoje, né? Eu tive câncer de mama, né? Como vocês já sabem, tive o privilégio de cuidar dos meus pais, né? Eu falo, foi um privilégio para mim. A parte ruim foi que quando eu passei por tratamento, eu não tive o meu pai nem minha mãe, né? Porque como nós estamos aí também no mês de maio hoje, a gente sabe que mãe é sinônimo de porto seguro, né? E nos momentos difíceis é aonde que nós vamos? Os braços da mãe. Nos momentos de alegria, nos momentos de tristeza, é a mãe o nosso porto seguro, né? E quando nós não temos, quem são os nossos portos seguros? No meu caso, os meus filhos, Vicenzo, Verena, né? E também é o meu esposo. Né, Zeli? Você teve o apoio da mãe. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho hoje, né? Eu tive muito apoio da minha mãe. Então, compartilha conosco aí um pouquinho. Então, quando eu tive, né, o diagnóstico de câncer, eu já tinha passado por 6 médicos. E chegou o momento que o último mastologista falou para mim assim, não era nenhum. Você vê o que você quer fazer? Eu falei, mas pô, eu não sou médica, né? Aí eu peguei e saí do consultório, assim, muito chateada, fui para casa, esperei um mês. E foi aonde, nesse tempo, eu falei, quer saber? Eu vou lá na UPECAM. E aí, ele olhou, o doutor Emerson olhou os exames, falou, não, vamos tirar isso aí. Quando? Ele falou, ontem. Então eu fiz todos os exames, cheguei e o meu marido comigo, né, sempre. Na época nós não éramos oficialmente casados. E eu cheguei e contei para minha mãe. Falei, olha, mãe... Como que foi esse momento de chegar e contar para a mãe? Olha, eu posso falar da minha experiência, porque eu acho que cada pessoa tem uma forma de reagir, né? A minha mãe nunca foi uma pessoa de chegar para mim e falar assim, Zeli, nossa, você tá com câncer. Não, minha mãe sempre me dá apoio, não vai ser nada, a gente vai passar por isso e tá tudo bem. E então, eu falei, às vezes eu pensava assim, mãe, eu tô com câncer. Sério, mas assim. Porque normalmente você pensa assim, a pessoa vai descabelar, vai chorar. Não, ela sempre me... vamos resolver. Calma, te passou tranquilidade, te passou segurança. Foi. Aí eu fiquei assim, surpresa, né, com a atitude dela. Só que quando eu terminei as 30 rádios do seio esquerdo,
E eu falei, doutor Emerson, mas agora tem o outro, né? Ele falou, o outro? Eu falei, sim, o outro. Porque os dois vazavam. Vazava um líquido que parecia um ácido, Sim. sabe? E manchava a roupa. Certo. E como eu descobri, fui eu que descobri no autoexame. Você descobriu. Olha a importância do autoexame. O autoexame. Já vamos aproveitar para destacar, né? Como Sempre. que a Zeli descobriu que ela estava com câncer? Através do autoexame. Exato. É importante se tocar, né? Isso é fantástico. Só que não vazava só um seio, o outro também vazava. Uhum. E aí aquilo continua vazando. Eu falei, doutor Emerson, mas e agora? O outro também vaza. Ele falou, o outro. Ele falou, nossa, vamos fazer biópsia. Menina, mas aí já tinha passado 6 meses. Eu já estava terminando a rádio de seio esquerdo. Toda queimada, aquele, né, furdunço. Uhum. E fiz a biópsia, só que daí já era maligno, né? Então já estava na malignidade e esse era um outro tipo de câncer, não eram iguais. Uhum. E O da mama direita e da mama esquerda eram diferentes? eram diferentes, só com Eita. câncer diferente. Nossa, o meu era... Era o mesmo? É. Não, o meu foram diferentes. Esse do esquerdo, ele não tinha núcleo. Ele era agressivo, ligeiro, mas ele não tinha núcleo. Então não ia adiantar eu fazer química. Uhum. E ele falou, você teve muita sorte. Então você não passou ali pelo processo de quimioterapia? Do primeiro seio, não. Do segundo, sim. No primeiro seio você só chegou a operar? Rádio, operei. Ou fez a cirurgia e depois Isso. você fez a rádio. A rádio. Tá. E daí depois do outro seio, O outro seio, daí já ele falou, agora agora é diferente. agora você vai ter mais um companheiro aí, né? Então, até então, o cabelo, eu sempre tive cabelo comprido. Uhum. Tudo bem, daí dá umas queimadinhas, fica meio judiadinho, mas tudo bem. E foi um período que o meu irmão ia casar no final do ano. E aí eu não queria cortar o cabelo, né? Porque o cabelo é tudo pra gente, né? O cabelo é tudo. Tá vendo? Na maioria das vezes, tem outros efeitos da quimioterapia que acabam, assim, judiando, né? Não sei se seria essa a palavra certa, mas a queda de cabelo é o que mais abala. É o que mais abala. É porque os cabelos aqui, eles fazem parte do... E era o nossa que eu mais... essência. Eu adoro meu cabelo. Ai, Aí eu cheguei em casa, até falei, ó, não tem jeito. Eu só falei assim, aí fui pro outro médico, o doutor Dante, lá na UPCAM também. Eu falei assim, eu vou morrer? Eu só quero saber que eu vou morrer. Eu vou morrer? Ele falou, vai. Não sei quando, mas um dia você vai morrer. Eu falei, tá, mas agora por enquanto não. Ele falou, olha, eu vou fazer de tudo pra você se curar. Eu falei, então tá bom, eu vou ficar careca. Ele falou, vai. Ele falou, dessa vez você vai ficar careca. Mas o seu cabelo vai nascer depois. E você vai se livrar disso. é a parte mais importante, né? E foi onde eu cheguei em casa e eu falei pra ela, falei, mãe, agora eu do outro lado, né? Olha só. Agora eu do outro lado, vou fazer todo aquele processo de novo, cirurgia, vou fazer as químios e depois vou ter que fazer rádio. Radioterapia. Então foi assim, um atrás do outro. Daí quando fosse pouco, né? Eu falei, não, a carga é pouca, né? Vamos arrumar mais uma aí pra você ficar mais forte. Uhum. Menina, eu não machuquei a perna, porque também isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Porque eu tinha uma pinta na perna. E eu... Tipo aquelas verruguinhas? Não, era uma pinta. Ah, tá. Pinta mesmo, era uma pintadinha assim. Aham. E aí aquela pinta foi virando uma verruga. Entendi. E eu passei a gilete e machucou. Mexeu. E desse machucado, ela foi virando um trem, menina. Uhum. Era um trem mesmo. Porque eu acho que aquilo veio de outro planeta. Sério? Eu falo que ele era um ET. Evoluiu muito rápido. Só que não foi pra dentro, foi pra fora. Ainda bem, né? Foi pra fora. Mas Sim. ele tinha uma cabecinha em cima, mas parecia um bichinho mesmo. Uhum. Um ET careca, sabe? Até os dois olhinhos assim. Era uma coisa muito, muito estranha. Uhum. Aí cheguei lá, falei, nossa, doutor Dante, e agora? Ele falou, não, vamos tirar isso aí. Aí fui um outro médico, tirou, ele falou, vamos mandar pra biópsia. Aí ele falou, olha, Zeli, eu não sei que sorte é essa que você tem. É câncer, Nossa, é maligno, só que ele tá pra fora. que sorte, né? Amei, né? A Juliette que trouxe ele pra fora. Foi. Aí fez a cirurgia, tirou tudo, e só tem a cicatriz e tudo bem. E foi no período que eu tava fazendo a quimioterapia, Uhum. né? E
Daí cheguei e falei pra ela, falei, ó, vai chegar o momento que eu vou ter que rapar o cabelo, né? Falei tudo isso. Foi uma fase difícil. Foi difícil. Muito difícil. Porque quando ela falou, tem que raspar, porque já estava caindo, Sim. né? Ó, no banho, ela pegava e já saía com o cabelo na mão. E Os aquilo maços era na um mão, né? desespero para ela. Então chegou um momento que falou, não tem como mais esperar. Então, ela estava na minha casa, a gente chamou, né, o cabeleireiro lá, e ele, então, foi tirando todo o cabelo dela. Mas cada cortada, ela lavava com lágrimas, porque eu nunca vi uma pessoa chorar tanto. Naquele momento, a gente sente, assim, como que aonde eu vou buscar força para dar força para ela agora? Que você precisava, que era, Aí essa era a me base, veio, né, vó? você não vai ficar careca sozinha. Eu também vou tirar. Ai, gente, olha que Mas coisa mais linda. ela não aceitou. Ela falou, mãe, se a senhora fizer isso, eu vou sofrer muito mais. Uhum. Eu falei, tudo bem, eu te respeito. Mas, esperando passar o momento, depois que ela estava melhorzinha, eu cabeleireiro, fui pro salão. Uhum. E eu cortei, mais curto que está o seu. Nossa, gente, Mas eu olha, cortei curtinho. bem curtinho. Nossa. Faltou pouco para raspar mesmo. E quando ela viu, ela falou, não acredito. Eu falei, não estou igual, mas eu Tô estou parecida, com né? você. Eu estou Isso. com você. Você não está sozinha nela. Foi a forma que você Sim. achou de dizer para ela que Sim. você estava ali. Uhum. Porque E em toda essa caminhada que ela passou Uhum. pelo tratamento, que a Uhum. gente sabe que a rádio, ela judia muito. É um queima, tratamento né? que Demais. dói, é um tratamento muito sofrido. Porque quem sabe é só quem passa e quem cuida. Né? Porque a gente contar não é a mesma coisa. É bem assim. O pior, porque como ela ficou muito queimada, e ainda para ajudar, nessa época, eu tinha meu marido que tinha passado né, pelo AVC. Sim. Então, a minha casa... Você estava com sua esposa acamado. E a senhora morava aqui em Toledo? Vocês moravam onde? Não, Nessa Assis época? Chateaubriand. Ah, que Morava em Assis, Assis, pertinho. é. Vocês eram de Assis. Eu morava na época em Maripá, né, mãe? Ela morava em Maripá, Olha, mas você aí em nesse Assis. tratamento ela ficou uns dias em casa. Uhum. Então de manhã eu já levava, depois do banho, era um no sofá, outro no outro e eu no meio. Né? Cuidava dos dois. Nossa. E o pior, para ela, era a hora do banho. A hora do Na banho hora era do difícil. banho era difícil, Uhum. porque quando a água caía na queimadura, ela tremia, você via tremer a carne. Não era esse tremor normal. Sim. Ele tremia a carne. De dor. E ela chorava Dava tanto. espasmo muscular. Ela Nossa. chorava tanto. Uhum. E eu dando banho nela, eu só pedia, meu Deus, me dá força para que eu passe essa força para ela. Sim. Porque se A a vontade era chorar vontade é de junto, você né? desabar junto. É. Mas nessa hora, é a hora que você tem que buscar a força do alto. Porque aqui embaixo a gente não encontra. Não consegue, Não. né? E ela precisava, porque é o meu doce. Ah. Ela precisava de muita força nessa hora, sabe? Uma criatura que, companheira, foi uma criatura sempre, né? Uma filha presente, Ai, que lindo. sabe? Em todos os momentos. Sim. Quando o pai teve, AVC. ela, né, sofreu o AVC, Uhum. ela foi tudo, ela mudou para minha casa. Pra ajudar a Então cuidar ela do pai. falou, mãe, deixa a cozinha comigo. Então ela era tanto minha cozinheira como do pai, porque a comida dele era especial, Sim. né, separada. Uhum. Então foi uma coisa assim. E logo veio esta situação Sim. dela. Aí, quando eu sozinha, eu falava, pai, o meu mundo está desabando. Mas Longe eu dela, tenho, vó. assim, longe dela. Longe dela. Porque você na pedia presença força dela, não. Na presença dela, você... Você era Eu fortaleza. digo, sim, só a gente tem que Viu? ser aquela fortaleza, Era uma rocha. sim, para passar pra ela. Precisa, vó. Precisa. Porque isso. foi um momento difícil, muito difícil. Horas de curativos, né, que a gente tinha que fazer os curativos, tudo. Que eu via minha filha passar por aquilo e ela falava, eu não aguento mais. Nossa. Eu falava, meu Deus, segura tudo lá, porque eu não posso demonstrar nada aqui. Uhum. Então, depois eu comecei a me culpar.
Por quê, vó? Porque no sofrimento dela, Ah. ela não me via sofrer. Se ela sentia alguma coisa, ela não chegou a falar. Mas eu nunca chorei na frente dela. Nunca. Eu chorava escondido. Eu chorei muito embaixo do chuveiro. Eu também Chorei chorei. muito. É. Mas ali era um momento que eu tinha para conversar com Deus e falar, Senhor, Me dê forças. eu preciso da tua misericórdia. Sim. Porque tudo o que eu estou passando hoje não é nada diante do que a minha filha e o meu marido estão passando. Ali eu desabava, eu chorava. Muitas vezes, ela falou, você chorou? Você está com o olho vermelho? Não, foi shampoo que caiu, foi sabonete, para não demonstrar. Isso, meu menino perguntava assim, você chorou, mãe? Não. Você tem Mas um filho também, então, Eu vó? tenho. Tem a Zeli? Eu tenho a Zeli, que é a primeira, Ok. e depois tenho a Zeni, a segunda filha, Filha? e tenho o Edgar, que é Ah, o... são 3 filhos, então. Eu teria 4 filhos, né? Uhum. Mas eu perdi um com 3 anos e meio. Parabéns. Então eu tenho essas 3 pérolas hoje, que é a minha vida, todos Ai. 3. Que delícia. Então foi assim, essa época foi muito sofrida, mas foi de um grande aprendizado. E hoje a gente tem até um pouquinho mais de força, sabe? E de palavras para passar para as pessoas que estão passando por essa situação, porque é um momento que nós precisamos ser a rocha na vida dessas pessoas. Passar alegria, passar tranquilidade, passar firmeza, coragem, ânimo, porque são coisas que, se a gente deixar de ladinho, como eles vão se sentir? Então, nós temos que ser tudo isso na vida deles. E com a Zeli, eu aprendi muito. Minha filha é uma guerreira, sabe, aquela guerreira firme e forte, porque ela segurou muito, isso eu sei, na filha dela, que é a minha neta, a Zara. Ela viveu pela Zara. Então, todo aquele sofrimento. Vanessa, que idade que ela tinha, Zeli? A Zara Quando você passou pelo processo. estava entrando na adolescência. Nossa, 11, 12 aninhos. É, Mais ou menos. isso. E é bem isso que a minha mãe está falando, que a Zara, ela entrou num processo de negação. Uhum. E é uma história muito doida, porque eu e minha mãe, a Zara, a gente tem, assim, um apego muito forte, sabe? Nós temos muita afinidades. E eu falo assim, a minha mãe não é minha amiga, mas eu considero minha melhor amiga. Sério? Então, Ai, assim, gente, que lindo. e a minha filha comigo é do mesmo jeito. E com ela também. Sim. Então, assim, Que as lindo. pessoas sempre falam assim, você nunca vai sair daí, né? Da casa do teu pai e da tua mãe, você não vai te separar da tua mãe. E foi muito difícil naquele processo. Foi quando eu fui para Maripá. E todas as 3 sofreram, mas eu tinha que seguir minha vida também, né? Mas falando nesse momento, só que eu quero retomar um pouquinho dessa hora do banho, que realmente era a pior hora. Eu não sei se chegou a acontecer com você, mas as 2 eu tive queimaduras muito fortes. 2º grau, foi? Como eu fiz mastectomia bilateral e não tinha nenhum linfonodo comprometido, não foi necessário fazer radioterapia. Você não fez. Eu não fiz, porque como não tinha nenhum linfonodo, né? E por conta da mastectomia, eu escapei da rádio. Então, eu não tive essa experiência de passar pela rádio. Mas, assim, as minhas amigas que passaram, relataram, né? A dificuldade, a dor, grudar. Eu tenho fotos das minhas amigas mostrando o seio tudo machucado, mesmo passando pomada. E algumas pessoas passam e não machuca tanto. Outras pessoas acabam machucando um pouquinho mais a área onde que é feita a rádio, né? Porque a queimadura então, varia muito de organismo para organismo, né? E é difícil porque, assim, a rádio é todo dia. Todo dia. Então, tá Pouco queimado. tempo, mas... Eu fiz, eu acabei teve que interromper, porque a queimadura estava muito grande, a lesão estava muito grande. E eu usando tudo e fazendo tudo que eles mandavam fazer. Sim. E infeccionou. Nossa. Meu Deus, eu fiquei na carne viva. Então, além de estar tudo queimado, o bico do seio naquela situação, aí na hora do banho, que ela falou que aquele espasmo que dava, eu lembro muito bem de um desses dias, que eu acho que esse foi o pior dia de todos, foi o dia que eu mais senti dor, que realmente me deu esse espasmo. Eu falo assim, pensa, você já viu fritar rã?
Cortar rã? É, rã. Não, nunca vi. Então, uma hora você faz a experiência. Você Tá, pega uma rã e joga na gordura quente. Tá. Ela faz Ela estica. ela fica toda. Ela Tá, você joga ela na... Da gordura quente. Não, Mas mas tem tá viva? Tem que estar morta, né? Não é querer comer. Acho que eu tá viva. Você vai lá no Pantanal, vai lá jantar e pede uma porção de rã. Fala, deixa eu fritar, deixa eu fritar a rã. Então, ela, na hora que você coloca ela na gordura, ela se estica toda. É esse esticar que dá na hora que a água quente cai. Eu falei, eu tô me sentindo uma rã agora. E nesse dia, eu lembro que na hora que eu saí do chuveiro, porque eu não tinha jeito. Aquilo estava infeccionado. Eu tinha que lavar. Né? Então, eu tinha Não que passar lavar, sabonete. não foi tomar o cuidado, Era só pior. vai piorar a situação. Era pior. Tem que aguentar, né? Tem que aguentar. E aí é isso, né? O meu pai, né, com as sequelas do AVC, eu não aguentava ficar com blusa. Porque você imagina, um lado estava curando, já estava quase bom, então não estava com essa queimadura toda. Mas o lado direito, eu estava, além do seio, ela vinha até aqui, ó, né? Até atrás, assim, Sim. perto das costas. Então isso aqui ficou tudo machucado. na carne viva. Aí eu tinha que ficar sem blusa. Então ficava eu e meu pai, né? Porque eu também tinha um relacionamento com meu pai, a gente nunca teve vergonha, assim, ele sempre cuidava de questão de corpo, de saúde, então eu não tinha vergonha do meu pai. E a minha mãe. Então quem entrava naquela sala era a minha mãe, o meu marido, às vezes a minha filha, meu irmão também não teve vergonha dele, mas ele também teve outro processo de negação. Quando ele viu o jeito que estava, Sim. ele falou, depois eu sou a tata dele até hoje, né? Falou, tata, eu não tenho coragem, eu não consigo. Ele falou, você manda eu pegar uma pessoa morta, eu vou lá, pego, e ele vai mesmo, vai, faz tudo que você tiver. Mas com você, eu não consigo. É da família. Ele E sofrendo não- é difícil, né, Zanita? E tu sobrava quem? Foi minha mãe. A avó que era fortaleza. Era. E nesse dia eu pensei assim, olha, Senhor, me perdoa, eu sou católica, sou Sim. cristã. E eu falei, Jesus, me perdoa. Mas, de repente, uma blasfêmia que eu vou falar agora. Mas nesse momento eu tenho no meu corpo um pouquinho da sensação do que você passou. Porque dizem que a dor do parto é a pior. Mas aquela dor que eu senti naquele momento, naquele dia, menina, aquilo que veio na minha cabeça assim, sabe? Eu falei, é essa dor. É essa dor. E o pior, que não era só a dor física, era a dor emocional de saber que aquilo que ela falou, que a minha mãe estava sentindo de me ver daquele jeito. Você entende? O sofrimento que eu estava causando nela. Isso doía muito, porque eu também tinha uma filha, né, na época. E eu imaginar que eu ver a minha filha naquela situação, meu Deus, ia ser pior do que se fosse comigo. Então eu sabia que ela não podia fazer nada para tirar aquilo de mim. Sabe? Então foi o dia. Ela assim, podia fazer ela estava fazendo, o amor, mas que era você que precisava aguentar tudo. Sim. E a cura só dependia de você, né? Só de mim. O Rui também falava bastante para mim durante o meu tratamento. Ele falava assim, o que eu posso fazer por você é cuidar da sua alimentação, da frutinha, cuidava dos remédios, ajudava a fazer curativo e tudo mais, né? Aí ele dizia assim, o que eu gostaria de fazer por você era ir lá e fazer a quimioterapia no seu lugar. A gente podia intercalar, né? Para poder amenizar um pouquinho a sua dor. Mas não tem coisas que somos nós, né? É nós. Ninguém tem que passar. E muitas vezes a pessoa que está passando pela situação tem um certo momento que ela cai, sabe? Ela desaba. Ela acha que não tem mais saída, que não tem mais jeito. E muitos chegam até a pedir a morte. Sim, mas é nesse exato momento que o cuidador, seja ele quem for, mãe, esposo, filho, quem for, é que tem que se tornar essa fortaleza enorme para transmitir para o outro, não é agora. Você está passando por isso, mas você vai vencer, você já está vencendo, porque você já fez um começo de uma caminhada. Então você não está no início, você já está do meio ao fim. Não é? Para que a pessoa mais um pouco. para que a pessoa vá adiante e coloque, não estou passando por isso, mas tanto já passou por pior.
Então eu vou vencer, Uhum. né? Eu vou vencer e vou ser uma fortaleza para o outro que vai ser preciso. Né? Por falar em fortaleza, eu sempre comento, Zeli. Quando eu cheguei na ONG Amigas do Bem Viver em 2021, com um lindo turbante na minha cabeça, eu fui recepcionada por 3 guerreiras naquele dia, né? E a Terezinha também, que é a nossa presidente da ONG, ela estava lá. E naquele momento eu ouvi a história daquelas 3 mulheres. A Lena já tinha passado por câncer 2 vezes, né? E quando eu ouvi a história daquelas meninas, eu pensava, nossa, elas estão curadas. Se elas estão curadas, eu também vou me curar. E naquele momento, vó, Zeli, elas eram minha inspiração, sabe? E hoje eu estou ajudando mulheres, impactando vidas, né? Que é um dos objetivos do nosso programa, Zeli, é trazer, né? Mulheres que estão curadas, mulheres que estão passando por tratamento, a importância, gente, do apoio da família. Eu sempre falo, eu não posso dizer eu venci o câncer. Eu tenho que dizer, nós vencemos o câncer. Porque se não fosse o apoio da minha família, dos meus amigos, hoje eu não estaria aqui. Porque durante o tratamento, se não tiver alguém ali, ó, segurando a sua mão, dando remedinho, fazendo a nossa comidinha, dando apoio emocional também, que é muito importante, né, vó? A gente não aguenta o tranco. E muitas pessoas acabam desistindo, né? Quando não tem o apoio, né? A gente volta um pouquinho atrás, né? Então, eu me lembro muito, na situação da Zeli, uma pessoa que foi o centro. Aquela pessoa foi. E aquela pessoa é meu genro. Ele, sério, marido da Zeli. Que lindo, Ele viu? foi uma pessoa presente. Ele animava. Muitas vezes, enquanto eu fazia o curativo, ele olhava, ele só fazia assim, ele ia chorar lá no fundo do quintal. Olha só. Eu cansei de ver isso. Nunca contei para ela, agora Não. você está sabendo. Porque Sério? é uma pessoa que a gente via que aquilo brotava de dentro. Ele queria transmitir tanto aquela força como ele fez. Mas chegou um certo momento assim que ele também baqueou, porque ninguém é De ferro também, né? não. Aí ficou muito Então, feio, mas né? ele foi. O Nossa. Edmo, ele foi uma pessoa assim, nesse momento na vida da Zeli, eu falo, este é um enviado por Deus. Este é enviado por Deus, porque ele acompanhou do início ao fim e sempre do lado dela. Gente, Ele que lindo, nunca né? o deixou, nunca. Muitas vezes ele falava para mim, Zelinda, vai descansar um pouquinho que eu fico aqui com ela. Eu falava, vai você, dorme um pouquinho. Porque eu sabia que também à noite ele tinha o cuidado dele. E ele não dorme. Pior é isso. Ele fica acordado para cuidar do sono dela. Ai, E isso gente. até hoje. Então a gente vê que tudo o que, aquele momento, isso aí foi Fundamental, né? Sim. E foi muito bom porque para ela essa força Fez toda a diferença, né? fez uma diferença grande. E daí quando a gente para pensar, né, que, por exemplo, tem dados estatísticos que falam que 70% das mulheres durante o tratamento de câncer, elas são abandonadas pelos seus entes queridos, né? Então, eu e a Zeli, a gente faz parte dos 30%, né, dos maridos. O que a gente pode dizer para esses maridos que talvez pensam aí em abandonar suas esposas? O que a gente poderia dizer para esses maridos? Quem está sendo perdendo é eles. Quem tá vendo? É eles, porque olha, uma mulher que passa, não que as outras, porque eu acho que a mulher, ela já tem, por natureza, ser uma pessoa forte. A gente passa por outras coisas, às vezes tem as quedas, mas uma mulher que passa pelo câncer e a mama, né, o seio, é uma coisa assim, é muito sentimental, emocional, é um símbolo de ser feminina, né, de ser mulher, de amamentar, maternal. Então tem um significado muito grande pra gente. E ela passa por tudo isso. E depois eu vejo assim que o meu relacionamento, por tudo que a gente passou, só se fortaleceu. Porque, pensa bem, menina, eu fiquei virada do avesso.
queimada, careca, inchada de tanto corticoide. E aquele homem ali cuidando de mim daquele jeito, eu falei, muito me amor. ama. Não pode. É uma prova que o amor existe. Sim. Porque muitos dizem, não existe mais amor, mas existe. Não existe. Mas eu vejo que esse mostrou, assim, isso é ser homem. É, eu também falo. Isso é ser homem. Esse é ser homem. Eu falo Né? também. Porque é fácil uma bonitinha, ir lá, Sim. sair dessa... Agora, você ter um cara que tá ali passando por tudo isso, e do teu lado, isso é um homem de verdade. É verdade. Né? Eu também, porque olha, se for parar pra pensar, né? Quando eu fiz a minha mastectomia bilateral, que eu fiquei reta, sem seio, né? Naquela época eu estava careca. Então, assim, eu falo, se o Rui também não me largou quando eu estava careca e sem seio, né? Acho que ele não me larga mais. Acho que não, né? Acho que não larga, não. Isso aí Até porque continua linda, maravilhosa. E a gente percebe que isso é importante, mas não é tudo, Sim. né? Não é tudo. Então, isso aí fica um exemplo para muitos que nesse exato momento em que a mulher mais precisa do seu companheiro, não se distancie dela. Não. Ela é tudo na sua vida. Cuide com amor, cuide com carinho. Porque você tem do seu lado, não é uma mulher qualquer, mas é uma grande guerreira. Né? Isso aí. E, é E uma vai guerreira passar, né, toda a vó? vida. É uma fase do tratamento, E vai passar. passa. Olha aqui os cabelos lindos e maravilhosos. Ai, os Olha esses cachinhos, cachos amei aqui. esses. Tá. Esses eu ganhei. Ah, então me É. conta. Eu já ia perguntar. É. Como que era o seu cabelo antes? Era ondulado, mas eu Ondu- fazia progressiva. Ah, você É. dava um jeito de deixar ele escachadinho. Ele tinha ondas, mas ele Aham. não tinha cachinho. E agora ele veio cacheado. Veio cheio de Viu? cachinho. Do jeito que você E queria. ele veio, assim, tem umas mulheres que ficam com cabelo branco, né? Uhum. O meu não. Eu rejuvenesci. Você acredita? Sim. Que eu A rejuvenesci. quimioterapia, ela faz bem. Ela deixa a gente mais bonita depois. Menina, eu não sei. Eu sei que não falava assim, você vai entrar na menopausa. Fui no ginecologista, porque eu usava DIU, né? Aham. Aí o oncologista falou, olha, você cuidado, porque você não pode engravidar. Sim. Eu falei, eu não vou engravidar com 46 anos. Ele falou, vamos lá para ver como é que tá, se tá na menopausa, porque a menopausa também é um perigo, porque você não sabe quando você tá ovulando, quando não tá, numa dessa engravida. Cheguei lá, ele falou, vamos fazer um exame para ver como é que tá essa menopausa. Uhum. Ele olhou assim, E você aí? não vai acreditar. Eu falei, olha, eu não duvido de mais nada, porque comigo acontece cada coisa que, né? Então, o que foi, doutor? Ele falou assim, olha, você tá mais fértil hoje do que antes do câncer. Nossa. Eu falei, o quê? Ele falou, vamos trocar o DIU? Eu tive que trocar o DIU. Dio, porque Eu não correu o troquei, risco de... E De hoje eu nenhum. tô com 56, né? Já Uhum. do período pra cá, deu uns 6 anos, né? 6 anos. Do final. Eu fui para o PECAM essa semana, Uhum. então Com que também. frequência você vai para o PECAM agora? Também? Eu vou uma vez por ano. Ah, uma vez por ano, já distanciou bastante. Né? Isso. Eu ainda faço os meus exames de sangue a cada 3 meses. E os exames de imagem eu faço a cada 6 meses, né? Aham. Porque ainda é recente, são 4 anos. Acho que vai assim até os 5, mais ou menos. Sim. Depois acaba distanciando um pouquinho daí, né? Mas enfim, eu descobri uma verruga e tinha um cisto também no seio direito. Eu falei, mas do lado direito. Aí já fiquei assim, né? Ela foi lá, vamos tirar, vamos mandar para biópsia. E aí veio meu marido, tava no braço também. Ixi, Eu falei, mas não adianta. é muito Isso é uma gêmea. É 2 em 1. Aí tiramos lá, essa semana eu tô com um pontinho aqui, daqui 15 dias vamos lá retirar. Mas assim, o câncer nunca tinha esses momentos de dor e sofrimento. Sim. Mas fala assim, você muito ficou aprendizado. deprimida? Eu não fiquei, não. Não. Eu ficava com dó de quem, sabe? E daqueles que falavam assim, são os amigos de festa, né? Que se afastaram. Se afasta. Sabe? Ou se Muita afasta gente mesmo. se afastou. Você tem que. Eu fico com dó dessas pessoas, sabe? Muita dó. Mas olha, trouxe pessoas verdadeiras para minha vida. Não deixei de trabalhar, não deixei de fazer as coisas que eu tinha que Olha fazer. só que maravilha, né? Só me fortaleceu. Não desejo isso para ninguém. Sim, mas... E eu sempre coloco, tá? Pode ter o fator genético aí no meio, né? Até tem muito caso da minha família, mas eu tinha. Isso também o câncer me ajudou. Eu carregava muita mágoa. E eu falo assim, o câncer é uma doença que você não pega de ninguém. É você que produz ela. E essas mágoas que eu acho que me adoeceu, sabe? E aí eu aprendi a perdoar. O perdão é bom demais. Né? E o câncer não me pega mais não.
E aparece, eu já vejo, logo vou lá, arranco ele, tchau, Tchau. vai embora. Estamos aí já indo para os finalmente do nosso programa, dessa entrevista maravilhosa. E agora, para encerrarmos, né? Zili, se fosse para você definir em uma única palavra ou uma frase toda essa experiência que você viveu durante o tratamento, o que você diria para nós, para quem está nos assistindo? Uma frase. É uma frase ou uma palavra? Qual foi o maior aprendizado disso tudo? Meninas, são tantas Muitas palavras, mas eu acho que de todas, eu nunca tinha sentido o amor verdadeiro. Você vê, gente, E foi ali que eu senti. o verdadeiro amor. O verdadeiro amor. Amor de homem, amor de mãe e amor pela vida. Nossa, fantástico. E para você, vó, definir em uma palavra ou uma frase essa experiência que você teve aí de cuidar da sua filha pela segunda vez, depois de adulta, né? É uma palavrinha simples e muito verdadeira. Que é? Busque a tua força no alto. É de lá que vem tudo. É de lá que vem. É de Porque aqui Deus. na Terra, como ela disse, muitos se afastam. É. Mas lá de cima, não. Deus não se afasta, Com né? certeza. Olha, eu quero também parabenizar todas as mães. Ai, né? é verdade, mês de maio. Mês de né? maio. Ai, que delícia. Você, todas, Muito em obrigada. especial a minha. Sim, que lindo. Olha, essa mulher aqui é tudo pra mim. Eu sei. É tudo, eu tenho o maior orgulho da minha mãe. Sim. É uma guerreira, é linda, É linda. não é? Parece duas irmãs. Parece. Parece mãe e filha. Não, São lindas. a minha mãe é muito bonita, É é linda. bonita por fora. Olha. É linda. Que linda, gente. Então tá bom, gente. Gratidão aí a todos os apoiadores que abraçaram esse lindo projeto comigo, né? Graças ao apoio de vocês, hoje nós estamos aqui e vocês tiveram aí a oportunidade de conhecer essa linda história de mãe e filha, né? E para você, empresário que gostaria de abraçar essa causa conosco, entre em contato comigo, que eu vou até a sua empresa, te apresento uma proposta ou entre em contato com a Gazeta, beleza? Um beijo e até a próxima. Tchauzinho. Tchau.